Vamos a Brasília, informação importante chegando ao vivo. A Polícia Federal cumpre uma operação agora contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aline Becht chega ao vivo com as informações dessa operação pra gente. Aline. Isso mesmo, Soraya. As informações ainda estão chegando a todo momento e sendo confirmadas a todo momento, mas nas primeiras horas dessa manhã, a Polícia Federal já cumpre os mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui no Jardim Botânico, em Brasília, e também em seu escritório, na sede do PL, aqui em Brasília também. A Polícia Federal apenas divulgou uma nota dizendo que são 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão. É um cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Essas medidas cautelares não foram bem informadas ali pela Polícia Federal, que é claro que essa operação segue sob o sigilo da Polícia Federal, ali em contato também nesse processo de tramitação do Supremo Tribunal Federal, que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Mas o fato é de que talvez essa operação de hoje ela seja muito possivelmente indiciada ali, justamente influenciada pelos últimos movimentos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e também sobre o risco de Jair Bolsonaro poder pedir algum asilo aos Estados Unidos, algum asilo diplomático. Ontem ele chegou a falar com jornalistas na saída do Senado Federal. Ele disse que, caso liberassem o passaporte dele, ele poderia negociar com o Donald Trump em relação à tarifa de 50% que foi imposta ao Brasil. E hoje, cedo, foi determinada essa busca, esse mandado de busca e apreensão na casa dele e na sede do PL. Eu conversei com o líder Sóstenes Cavalcante, que é o líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados. Ele chegou a confirmar, sim, essa operação, diz que o presidente está em Brasília, o ex-presidente, inclusive, recebeu os agentes hoje cedo na casa dele. Até então ele está na casa dele e só deve sair de lá quando a operação for concluída por parte dos agentes da Polícia Federal. Dentre essas medidas cautelares pode ser incluído também o monitoramento por tornozeleira eletrônica, já nesse monitoramento de Bolsonaro, para que ele não possa sair do país, até porque ele está respondendo um processo judicial no Supremo Tribunal Federal, que está já em vias de fato. O deputado Rogério Correia chegou a divulgar uma nota. Ele diz que esse pedido foi feito e reiterado 2 vezes a um risco iminente. Ele disse que eles estão vendo forma de Jair Bolsonaro fugir para a Embaixada Americana e fugir. Ir para a Embaixada Americana e fugir é uma estratégia do golpe permanente da extrema-direita. É exatamente o pedido do deputado Rogério Correia. A ajuda, ele diz que isso ajuda muito porque havia uma tentativa já articulada e com isso vai ter o julgamento. A polícia teve o cuidado de não fazer uma prisão preventiva, até para não vitimar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem uma outra informação aqui também sobre o Flávio Bolsonaro. O Flávio viajou ontem, no final do dia, com a família para poder passar 2 semanas fora e disse que faria um voo longo. Bolsonaro está sozinho, então, aqui em Brasília, apenas com sua esposa, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro estava ontem com Jair Bolsonaro aqui no Senado Federal. Eles chegaram a se encontrar no gabinete do senador. Eles chegaram a dar essa coletiva juntos aqui à imprensa em Brasília. Depois, Flávio Bolsonaro seguiu, foi passar 2 semanas fora e o ex-presidente permanece aqui em Brasília. Hoje recebeu os agentes em sua casa. Então, essa operação de hoje possivelmente é sobre uma prevenção aí de um monitoramento sob a suspeita de que Bolsonaro poderia deixar o país ou poderia fazer alguma articulação aí para poder pedir refúgio na Embaixada Americana, da mesma forma que houve aquela suspeita da Embaixada da Hungria nos anos passados. Qualquer momento, qualquer informação que a gente tiver nova e atualizada sobre essa operação da Polícia Federal, que ainda acontece nos 2 lugares aqui em Brasília, a gente volta com mais informações, mas de início essas são as principais informações sobre essa operação na casa do ex-presidente. Eu volto com você, Soraya.
Perfeito. Aline, qualquer nova informação, novidade dessa operação, pode chamar aqui a gente. Enquanto isso, vamos chamar os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também Cristiano Beraldo. Deise, você vê chances, né, de uma possibilidade real de fuga de Jair Bolsonaro? E essa operação, né, que acontece então nessa sexta-feira aumenta ainda mais a vulnerabilidade política do ex-presidente? Olha, Soraya, aumenta sim a vulnerabilidade política por um lado, mas por outro a gente tem que fazer uma leitura bem real, né? Porque sob o viés bolsonarista, essa decisão do tribunal agora, ela é um pouco arriscada. E por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, ela alimenta uma narrativa que já vinha acontecendo de perseguição judicial, que é uma retórica que o ex-presidente já explorava, né? Então, esse monitoramento constante, ele pode ser apresentado agora, esse monitoramento através da tornozeleira, ele pode ser apresentado agora como uma humilhação pública. Provavelmente o ex-presidente e os seus aliados, eles utilizarão esse argumento, e isso deve potencializar a massa de apoiadores do bolsonarismo, né? Agora, por outro lado, para os críticos do ex-presidente, isso simboliza um passo muito firme nesse combate de impunidade, de tentativas autoritárias que o ex-presidente vem sofrendo, né? E aí a gente tem que lembrar um ponto também. Essa decisão, essa determinação da tornozeleira eletrônica, ela é mais do que uma medida cautelar, né? Ela é um dispositivo legal, político e jurídico. Então, o tribunal, aqui tem um elemento que eu acho que é muito importante, o tribunal, ele optou por um instrumento com um forte peso simbólico, como a gente falou aqui, isso vai dar munição para narrativas bolsonaristas e anti-bolsonaristas, mas num jogo que transita, sim, entre legalidade técnica e tem um impacto político muito forte, né? Então, independente de como isso vai ser utilizado, vai ter um impacto político fortíssimo. Beraldo, queria te ouvir também nesse cenário, à medida em que, como a Deise destacou, há munição aí para as mais variadas narrativas, dos favoráveis ao Bolsonaro, dos contrários ao Jair Bolsonaro. E, por outro lado, esse impacto que tem no dia a dia do próprio ex-presidente, né? À medida em que, como a Beckett destacou, pode ser a utilização de tornozeleira eletrônica, e aí também podem ocorrer outras restrições, como proibição de uso de redes e por aí vai, Beraldo. Pois é, Nonato, é o que eu dizia no último comentário, né? Então, essa situação em que Donald Trump coloca Jair Bolsonaro, ou o julgamento de Jair Bolsonaro e a atuação do Supremo Tribunal Federal como elementos que motivaram a colocação de tarifas em cima de produtos brasileiros, colocou Jair Bolsonaro numa situação bastante mais frágil, porque uma coisa não está conectada à outra. Tarifa tem a ver com o poder executivo. E, num país democrático, em que supostamente as instituições são independentes, o poder executivo não vai ter condição de articular mudança de entendimento ou de atuação do poder judiciário, porque o Supremo, ele é Supremo. O Supremo tem lá os seus ministros que não saem de lá por nada, até porque o Senado Federal, que poderia atuar para chamar os ministros às suas responsabilidades constitucionais, está completamente omisso nesse tema, sequer discute qualquer tipo de medida contra os ministros que tomam decisões que contrariam a liberdade de expressão, que de alguma forma se colocam de contrário à lei constitucional. Pois bem, agora essa medida de tornozeleira eletrônica é uma medida para humilhar Jair Bolsonaro. Tornozeleira eletrônica não é um impedimento de circulação. Se Jair Bolsonaro quiser ir para a embaixada norte-americana, ele pode fazê-lo. Vai avisar lá no monitoramento da tornozeleira eletrônica que ele foi para a embaixada americana. Sim, vai avisar. E daí? O que é que o judiciário brasileiro ou a Polícia Federal poderá fazer contra a embaixada brasileira? Absolutamente nada. Se Jair Bolsonaro for até o aeroporto, entrar no avião e se mandar do país, não vai mudar absolutamente nada. Então é simplesmente uma medida para humilhar Jair Bolsonaro e responder a essa carta que Donald Trump escreveu tanto para o presidente Lula
e a carta de ontem reafirmando o seu apoio, que considerava um absurdo as medidas tomadas pelo judiciário contra Jair Bolsonaro.